Salut, mon amour! Minhas monas, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Hoje o episódio vai ser bem mais pessoal, porque eu vou estar falando sobre euzinha e coisas que eu tenho aprendido até aqui. Então, o nome do episódio vai ser Coisas que Aprendi Até Aqui. Olha só, gente, eu tô passando por um momento da minha vida em que eu estou buscando encontrar razões e motivos nas coisas que eu faço. E eu tô questionando muita coisa, também tô visualizando muita coisa do passado que vem na minha mente e ressignificando. Então, esses dias eu estava bem introspectiva. E aí eu decidi escrever e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi escrever coisas que eu aprendi até aqui. E só pra contextualizar vocês, eu tenho 25 anos. Lá vai biografia, né? Meu nome é Aline, eu sou leonina, nascida no dia 12 de agosto de 99. Depois eu descobri que 12 de agosto é o Dia Nacional das Artes. Isso me deixou bem feliz. Mas faz pouco tempo que eu descobri isso. Meu ascendente é em Virgem. Eu também tenho Vênus em Virgem e Lua. E, bom, eu tenho aprendido coisas na minha vida, né? Eu tenho vivido várias coisas. A começar por eu não ser do Brasil. Olha só, eu acho que eu tenho comentado alguma coisa por cima em episódios anteriores, mas eu não sou do Brasil, eu sou birracial. Eu nasci no Paraguai e vivi lá por um bom tempo da minha vida. A família da minha mãe é descendente italiana, porém é brasileira. Então eu sou birracial, tenho nacionalidade brasileira e paraguaia, além de ter um pouco de sangue indígena com sangue italiano. É uma mistura muito louca. E bom, a começar por esse período da minha vida de ser multifacetada culturalmente, eu aprendi a ser bem observadora e também aprendi a escrever coisas que eu sinto pra eu me conhecer e tudo mais. Às vezes não escrever, mas falar sozinha. E eu gosto de falar sozinha em inglês, porque daí eu pratico meu inglês. A minha mãe é professora de inglês, então eu comecei a aprender inglês bem cedo, porque ela dava aula na Wizard desde criança. Eu lembro da minha mãe dando aula de inglês, então eu aprendi inglês muito cedo, tive acesso ao inglês muito cedo, tive acesso ao espanhol também, principalmente na alfabetização, e tive acesso à cultura brasileira por conta da família. Então, eu sou multifacetada. Esse poderia ser o título do episódio, mas não. Vamos então para coisas que eu aprendi até aqui. Até aqui onde? Também não sei. Primeira coisa que eu escrevi aqui, ó. Aquilo que parece o fim do mundo nem sempre é. Isso dá pra colocar em qualquer coisa, gente. Dá pra encaixar em qualquer coisa. Eu lembro uma vez que eu senti que era o fim do mundo quando eu esqueci de fazer um trabalho no 8º ano, que era, tipo assim, um trabalho que valia 3 pontos. E eu precisava muito daquilo, porque se eu não atingisse aquilo, eu ia ficar de recuperação. Era bem fim do ano. E eu fiquei muito desesperada, gente. Vocês não têm noção. Eu esqueci de fazer o trabalho e eu só lembrei um dia antes, às 7 da noite, e eu fiquei desesperada tentando fazer. E eu lembro que eu não tinha impressora e eu precisava fazer uma cartolina. E eu comecei a procurar todos os tipos de livros e revistas que tinha dentro da minha casa para tentar achar imagens que correspondiam com o trabalho. Era alguma coisa a ver sobre represas e aquíferos, era um trabalho de geografia. E daí eu lembro que eu tinha uma enciclopédia bem grandona, assim, um livro, tipo, enorme, que eu tinha bastante carinho por ele, que eu zelava dele e tudo mais. Principalmente meu irmão zelava dele, não queria emprestar. E eu fui lá e recortei as imagens que eu achei. E daí meu irmão ficou muito pistola comigo, mas enfim, eu fiz porque eu precisava muito, que eu tava muito desesperada. E eu achava que ia ser o fim do mundo, que ia ser o ó. E eu nem fiz todas as partes do trabalho, porque tinha que fazer a cartolina, tinha que fazer uma parte escrita e tinha que fazer a apresentação. Lá na frente, eram 3 partes, né? E aí a parte escrita eu não fiz, eu só fiz a cartolina. E daí eu fui lá, apresentei, arrasei, porque eu sou muito boa nisso, mas. Mas eu achei que era o fim do mundo de verdade. Eu fiquei com muita ansiedade. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti muita ansiedade. Tanto que eu não esqueço desse episódio por nada. Eu não esqueço desse dia de escola por nada. Ele está dentro do meu inconsciente para sempre. Porque foi um dia que eu achei que o mundo ia acabar. E não acabou.
Então eu entendi ali que às vezes esse desgaste não tem necessidade, sabe? Tipo, se desgastar tanto e achar que o mundo vai acabar tão rapidamente e que você nunca mais vai passar de ano ou ter uma carreira de sucesso no futuro porque você não entregou um trabalho de geografia. E eu sentia muito isso, principalmente quando eu vim morar em Florianópolis, que foi uma decisão que eu tive junto com meu namorado, da gente morar juntos e ter responsabilidades direcionadas a ser adulto. E isso me apavorou muito no começo. Tanto por eu ter saído de um estado totalmente diferente, que eu morava na Bahia e vim parar em Santa Catarina. Tanto por não ter ninguém que eu conhecia, eu ficava muito sozinha o tempo todo e isso me deixava bem depressiva. E tanto porque era tudo muito incerto, trabalho, grana, enfim. Era tudo muito nebuloso e aquilo me deixava apavorada e eu achava que ia ser o fim do mundo. Eu lembro que eu só sabia chorar e escrever. Eu escrevia muito e ouvia Caetano Veloso o tempo todo. E qualquer música do Caetano ficava muito triste, eu chorava ainda mais. E eu ficava desesperada. E eu tinha que fazer um estágio, eu não tava achando escola pra fazer estágio, porque, como eu falei pra vocês, eu sou formada em licenciatura em artes visuais. E quando eu vim morar aqui, foi 2023, eu tava no meu penúltimo ano e eu precisava fazer 3 estágios naquele ano. E eu já tinha feito um lá na Bahia e faltava mais 2 e eu não achava nenhuma escola que aceitasse. E eu ficava desesperada, achava que ia ser o fim do mundo, achava que não ia conseguir terminar a faculdade, que ia ter que pagar matéria no futuro, enfim. O mundo ia acabar na minha mente e no final deu certo, achei uma escola, consegui estagiar, comecei a fazer conexões, comecei a ter amigos, fiquei menos tempo sozinha com meus pensamentos que são a minha maior dádiva, mas também são o meu maior pecado. Enfim, tudo se resolveu, sabe? Não foi o fim do mundo, por mais que eu tenha gastado muitas lágrimas e emocionalmente ter ficado super instável. Não foi o fim do mundo, conseguimos sobreviver, deu certo. Isso é só um dos exemplos das vezes que eu achei que ia ser o fim do mundo e não foi. E olha que eu só tenho 25 anos. Então, Mona, aquilo que parece ser o fim do mundo nem sempre é. Segunda coisa que eu aprendi até aqui. De qualquer forma, este será sempre o momento certo. Eu acredito que essa mensagem aqui, de qualquer forma, este será sempre o momento certo, é na verdade parar e visualizar o que está no meu alcance agora. Por mais que exija um esforço mais do que eu estava pensando em fazer. O que está no meu alcance agora para fazer aquilo que eu quero fazer? Isso tanto em relação ao trabalho, à criatividade, a relacionamento, a amizade, família, enfim. Alguma coisa está sempre no alcance para você fazer. E isso demanda humildade, essa percepção, esse insight de, é isso que tá no meu alcance agora. Demanda humildade e também demanda a gente entender que a gente não sabe de tudo. Por isso que a gente vai fazer o que tá no alcance do que é possível, sabe? E eu vou até falar sobre isso um pouco mais depois, sobre esse lance da humildade, tá? Terceira coisa que eu aprendi até aqui. A mudança é aliviadora. Aliviadora, gente, eu não sei nem se essa palavra existe, peraí. Sim, existe a palavra aliviadora, mas aqui estão usando como pomada aliviadora e refrescante, não sei o quê. Então existe, a palavra aliviadora existe. E a mudança é aliviadora. Por quê? Porque geralmente a gente tem uma ideia de que a mudança é caótica, é desconfortável e é algo que vai tirar a gente totalmente do nosso espectro racional do que tá acontecendo. Estou com tudo ao meu controle. E realmente isso vai acontecer. Realmente é tudo isso que eu falei. Mas ela também é aliviadora. Porque aliviador vem de alivia a dor. Menina risonha, que ri e sonha. Mas é verdade, porque assim, quando você decide mudar, vai vir todo esse pensamento de que vai ser uó, vai ser horrível, eu vou ter que me readaptar, eu vou ter que me refazer, enfim. E realmente vai ter que fazer isso. Mas ao mesmo tempo você também vai estar aliviando uma outra dor, um outro desconforto que você já tinha. Eu falo isso em todos os pontos que vocês imaginarem. Tanto em aspecto trabalho, aspecto criatividade, aspecto se mudar de país, se mudar de cidade, se mudar de estado. Algo vai ser curado enquanto você está se sentindo desconfortável. Ao mesmo tempo. Eu vou dar de novo o exemplo de ter me mudado pra cá, porque eu senti todo esse desconforto que eu já falei pra vocês. Eu ficava muito sozinha, ficava muito enclausurada, com medo, enfim, do que ia acontecer ou do que não ia acontecer.
Mas ao mesmo tempo, eu já não podia ficar onde eu tava. Eu já não podia morar onde eu estava morando. E eu já não podia fazer o que eu estava fazendo e performando o personagem que eu estava performando naquele lugar, porque aquilo já não dava, aquilo já não era eu. Por mais que parecesse ser amedrontador o fato de estar em outro lugar, totalmente desconhecido, sem clientes, sem amigos, sem família, era entusiasmante saber que eu não ia mais estar onde eu estava. Não ia mais estar fazendo coisas que eu estava fazendo lá. Então, tudo mudou. Tudo mudou porque enquanto eu tava sentindo todo esse desconforto, eu tava me refazendo, me reestruturando, pensando, e agora, qual é o personagem que eu quero começar a partir de aqui? Tipo, desse ponto zero, porque eu me coloquei nesse ponto zero e eu quero que valha a pena. Tipo assim, todo esse esforço, todo esse caos tem que valer a pena, mas tem que valer a pena pra mim. Porque antes eu também tinha uma ideia muito de colocar a expectativa dos outros à frente das minhas. Isso é normal, todo mundo vai passar por isso. Quando isso aconteceu comigo, tipo, depois de todo esse caos, depois de todo o furacão, eu reuni, assim, a minha força, o meu valor e falei, por mais que eu esteja destruída, derrotada aqui, eu tenho valor, porque eu fui lá e tive coragem e fiz, e agora estou no ponto zero. Então, ao mesmo tempo que eu estava sufocada com medo de coisas que podiam ou não acontecer, eu estava com muito alívio na minha alma por ter dado aquele passo. Então, esse é um dos exemplos em que a mudança é aliviadora. Quarta coisa que eu aprendi. Os dias são melhores quando se está aberta. Quando se está aberta ao quê? Ao dia. E isso a viagem te proporciona muito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar sozinhos, seria interessante. Mas se não sozinhos, com alguém, mas sem muito script na viagem, meio que pra ver o que vai rolar. Eu já tive muitas experiências assim. Viajei sozinha por um bom tempo antes de conhecer o Vitor. E, cara, era incrível que quando eu saía, tipo, geralmente eu fico em camping porque é mais econômico e porque eu gosto dessa proximidade a mais com as pessoas. Não tem uma parede separando das pessoas. Então você acaba trombando com as pessoas mais naturalmente, e assim você faz conexões. E as conexões é o que muda tudo. Spoiler da vida. As conexões é o que muda todas as experiências. Quando eu decidi que é tipo assim, hoje eu vou andar sem rumo, sem pretensão, só ver o que vai rolar, era quando aconteciam as coisas mais legais e mais inusitadas. Então a viagem é um exemplo claro, direto, assim, ó, que isso é real, gente. Quando a gente tá aberto pro desconhecido, as coisas acontecem. E a gente não tá com expectativa nenhuma, então a gente não corre o risco de atrapalhar. Porque às vezes as coisas querem acontecer pra gente, mas a gente mesmo vai lá e atrapalha. Então, isso é muito legal. Quando a gente tá aberto pro que vai acontecer, tudo flui muito loucamente, de uma forma mágica, assim. E vale a pena. Quinta coisa que eu aprendi até aqui. Não existe lugar nenhum que eu não mereça estar. Isso em qualquer ponto também pode ser aplicado, mas eu coloquei isso pensando em tipo, se eu quero fazer arte, eu posso estar fazendo arte no lugar que eu quiser. E se alguém me falar que eu não posso, é aí que eu vou lá e vou fazer igual, porque eu odeio sentir que eu não posso alguma coisa. Eu odeio ter a sensação de que eu não sou apta ou estou inadequada para um lugar ou para aquele tipo de pessoa ou para aquele público. Eu odeio, sabe? Tipo assim, a menos que seja genuíno de mim, tipo, ai, nossa, como eu não sou apta para essas pessoas. Aí eu me sinto bem, porque eu falo, nossa, estou me conhecendo a ponto de perceber que eu não sou apta para essas pessoas, então eu mesma, na minha singularidade, irei me retirar. Sexta coisa que eu aprendi, e isso vai voltar um pouco ao que a gente falou anteriormente. Aprender requer humildade e boa vontade. Isso é muito importante, porque todas as vezes que eu me proponho a aprender alguma coisa, eu lembro que para mim era um exercício eu ter que baixar um pouco a guarda, falar, não, agora eu não sou mais a Aline. Aqui eu sou uma aprendiz e eu estou disposta a que as pessoas falem aqui se está certo ou se não está, e eu vou estar passiva a ouvir também, ativamente, e vou me colocar numa postura de que estou realmente disposta a isso aqui. Porque eu já vi muito isso acontecer, de as pessoas estarem numa postura mais agressiva quando alguém te coloca uma contestação, ou, ah, não é dessa forma, ou algo assim.
As pessoas colocam como se fosse algo pessoal, tipo, você não sabe. E às vezes você realmente não sabe. Então, é bom perceber quando talvez a gente não sabe. E às vezes é bom perceber que às vezes a gente pode até saber alguma coisa, mas a gente também não sabe de tudo. Então, se colocar nessa postura passiva vai ensinar a gente naturalmente, sem a gente se esforçar para aprender. Porque eu acredito que o ensino, na verdade, é uma habilidade de se colocar no lugar do outro também. Porque a pessoa que aprende, ela não aprende no esforço, ela aprende no exemplo. Então, o ensino está em se colocar no lugar do outro e, a partir daí, agir dando o exemplo para a pessoa entender. E isso eu falo tendo lugar de fala porque eu sou professora. Então, na minha formação eu aprendi muito isso também, de que o ensino é uma arte, é uma habilidade extremamente minuciosa e quando se trata do público, da faixa etária, tem um estilo específico. Uma coisa que é bom reiterar é que a gente sempre vai ensinar algo e a gente sempre vai aprender algo. E a gente vai mais aprender do que ensinar, porque a gente sabe muito menos do que a gente acha que sabe. E a vida, na verdade, é uma escola. Então, estamos o tempo todo aprendendo na vida, aprendendo a ser quem a gente é, aprendendo a fazer o que a gente faz, aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a se relacionar. Então, a partir do momento que a gente se coloca numa postura de humildade para aprender, se coloca na postura de aluno mesmo, aberto para aquilo, a gente aprende com menos esforço. 7ª coisa que eu aprendi até aqui. Reclamar é uma coisa e ser negativa é outra. Eu lembro daquele meme da Anitta, que ela fala assim, não tô reclamando desde o mês 7 e agora já é não sei quando. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora, vou reclamar mesmo, que não sei o quê. Sabe aquele vídeo? E eu acho aquilo muito maravilhoso, porque é aquilo, gente. Reclamar é uma coisa, tipo assim, reclamei porque isso aqui tá uó. Ai, gente, que coisa chata isso daqui. Sabe? Isso é uma coisa ok. Agora, a pessoa ser negativa já é outra coisa. Tipo assim, tudo o que é apresentado pra ela, ela vai dar um jeito de negativizar. Mas poderia ser de tal forma. Mas tal coisa também não é aquilo que eu tava achando. Mas eu não gosto de café com isso. Mas eu prefiro aquele. Isso já é ser negativo, sabe? Tipo, nada nunca tá bom. Porque, tipo assim, uma coisa é você reclamar de uma situação. Tipo assim, aconteceu alguma coisa e tal, e eu vou reclamar porque eu tô insatisfeita com aquilo e vou dar o papo. Agora, outra coisa é nada tá bom em nenhum momento. E aí já a reclamação se torna vício de nada estar bom o tempo todo. Isso é diferente. Então, aquele lance de Lulu de positividade, vamos ser positivas, vamos ver o lado bom de tudo. Não. Tem coisa que não tem lado bom não, gente. Tem coisa que é lado ruim só. Então, reclamar acho que não vai baixar todas as suas vibrações, não. É expressar, é falar ali e tal. Claro que tudo tem seu respeito e tem seu momento certo. E isso já vai de um ponto de bom senso. Mas a pessoa que é negativa, aí já é a pessoa reclamona, já é a pessoa que nada tá bom, difícil de agradar. Aí já é um outro lance, e essa sim tá com a vibração lá no talo da canela. 8ª coisa que eu aprendi até aqui. Eu sou minha própria fortuna. E o que isso quer dizer? Que além de tudo, além de todas as coisas que eu quero adquirir o meu próprio domínio. Em que ponto? No ponto de eu me dar o melhor do que eu quero. No ponto de eu estar bela, bonita, meu cabelo estar cheiroso, hidratado. E isso não só vai pra questão de beleza estética, tá, gente? Tô falando de beleza emocional, beleza intelectual, beleza de autossuficiência. Então, o conhecimento também está aí. E dizem, né, que o conhecimento é a riqueza que nunca vai desvalorizar. Então, já junta a mesma ideia com eu sou minha maior fortuna e invista em conhecimento pra você. Porque daí você vai estar colocando todos os seus ativos em você. E afinal, você tem que experienciar, né, a sua fortuna. Então, que tal você se experienciar sendo refinada, sendo inteligente, uma mona com argumentos, uma mona que tá sempre assim, alinhada, uma mona que sabe se impor, sabe dizer não no momento em que precisa, uma mona que não vai descer do salto e mesmo que ela precisar dar um fechão em alguém, ela vai ser classuda. E tudo isso se adquire com experiência, conhecimento e amor próprio. E a 9ª coisa, e a última que tá escrita aqui, das coisas que eu aprendi, é que
A criatividade vem do pior e melhor em nós. E o que isso significa? Se você reconhece que existe uma coisa que é muito ruim em você, algum defeito em relação à personalidade ou algo que você poderia melhorar, vamos colocar aí, não é nem alguma coisa ruim em você, é algo que você pode melhorar em você. Se você identificar algo que você pode melhorar em você, usa daquilo para criar. Eu ouço muitos álbuns musicais, tem um álbum do Green Day, inclusive, que eles pegaram do pior, do mais podre, assim, de experiências que eles já tiveram na vida e eles criaram aquele álbum e é um dos melhores que eles têm. Então esse é um dos exemplos, mas numa questão mais pragmática, vida pessoal, as pessoas sempre diziam que eu era muito sincera, só que falavam como se isso fosse ruim, porque antes eu não tinha mesmo filtro, gente, eu achava uma coisa, eu falava, mas não porque, ai, gente, falava, é isso, não, porque eu não tinha uma noção mais, né, que as pessoas poderiam se magoar, poderiam se machucar. Eu era um pouco sem noção mesmo, né, gente, a gente é. E daí, eu lembro que eu simplesmente me dava na telha e eu falava, assim, sem medir consequências. E essa era a minha sinceridade. As pessoas falavam, nossa, mano, às vezes você é muito sincera. Tipo, como se fosse o ó. E aí eu pegava e via que, tipo, tinha gente que me achava um pouco mal educada em até certos pontos. Isso mais ali, até os meus 19 anos, mais ou menos, eu ouvia muito isso. Aí depois eu parei de falar, sabe? Parei até de falar o que eu achava, o que não achava. Comecei a ficar mais neutra. Só que teve um ponto que eu falei, ai, mano, quer saber? Eu sou sincera, sou mesmo. E se eu falei alguma coisa que te chocou tanto assim, é porque fez sentido. Porque se não tivesse feito sentido, você não tava aí se mordendo. Então, assim, nada é por acaso. E outra, eu vou usar da minha sociedade pra fazer acontecer mesmo, entendeu? E foi aí que eu comecei a realmente criar. Fiz meu canal no YouTube, comecei a falar em cima daquilo que realmente era a minha sociedade, as coisas que eu via, visualizava. Então, se isso é um defeito, tá, então vamos usar pra alguma coisa. Porque a arte, como a gente sabe, não precisa ser bonita. Então vamos usar a parte feia pra criar também. E a nossa melhor parte. Às vezes a gente tem mais facilidade em achar a nossa pior parte, mas eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar a sua melhor parte. Por exemplo, a minha melhor parte, eu considero que eu sou uma boa ouvinte. E esse foi o episódio as quais eu falei coisas que eu aprendi até aqui nos meus 25 anos de existência sendo a Aline, que não é fácil. E olha que eu nem trouxe questões sobre feminismo, que eu tenho muita coisa pra falar. Mas se você quiser ouvir sobre feminismo em algum momento, a minha opinião e as coisas que eu aprendi até aqui sobre isso, pode comentar aí nos comentários que vai vir aí o episódio. E, claro, como todo episódio, a gente tem a recomendação do artista, né, gente? Hoje o artista que eu vou recomendar pra vocês é o artista Randolpho Lamounier. Ele criou uma obra a qual ele perguntava para as pessoas que passavam na Praça da Sé, em São Paulo, qual é o seu maior sonho se dinheiro não fosse um problema. E ele pegou todos os depoimentos e materializou algumas frases em cartazes. Ele meio que bordava assim os letreiros para colocar pendurado ali na rua. Abre aspas do que o artista fala. Estes sonhos de consumidores me levaram para muito além do eletrodoméstico chique, da viagem de luxo, do implante capilar e da casa própria com garagem e jardim. Eles também compartilham a dor imensurável da perda de um filho, a saudade sem cura do pai e da mãe, a revolta do exílio forçado, a preguiça mais que justa do trabalhador precarizado. Fecha aspas. Então, o nome dessa obra é Sonhos de Refrigerador. Ele criou essa obra como uma amostra de uma série de obras que ele está fazendo, que se chama Arte Subdesenvolvida, e estava em cartaz há algum tempo, mas eu encontrei essa postagem na Bienal de São Paulo e eu fui pesquisar o Randolpho Lamounier e ver o trabalho dele, e eu achei incrível. Essa obra em específico, que é a Sonhos de Refrigerador, me pegou muito, vocês não têm noção, porque tem vários cartazes com as frases dos sonhos que as pessoas têm, e às vezes são sonhos tão pequenos e coisas que ao mesmo tempo são tão distantes para a realidade das pessoas. E eu vou ler até uma dos cartazes que tem aqui. Um deles é: o meu sonho é quitar minhas dívidas, comprar a casa onde eu moro e viver em paz com meus 18 cachorros e 9 gatinhos. Nardelli, de 63 anos. Um outro sonho que uma pessoa colocou aqui, ó: conhecer minha família no norte. Um outro sonho legal:
um jogo de panelas Le Creuset e parar de pagar meu aluguel. Arthur, de 29 anos. Um outro sonho, um pedaço de chão para plantar. Do Carmo, de 63 anos. Um outro sonho que está bordado em uma toalha. Nenhum dinheiro curador de perder um filho, mas meu sonho é morar na Praia da Pipa, que é o lugar que ele mais amava. Rosimeire, de 51 anos. E tem vários outros sonhos que esse artista escutou das pessoas e acabou fazendo a obra pendurada na rua, gente. É muito legal. Tem sonhos, assim, que é de cortar o coração, tipo esse da mãe que fala do filho. Outros que você vê que é uma coisa tão pequena, tipo sair do aluguel, coisas assim, que eu acredito que seja o sonho de muita gente. E que não é nada reconfortante, mas é isso que a arte faz. Ela vai tentar vasculhar o mais íntimo para ver até onde a pessoa está disposta a ir pela sua liberdade. Liberdade essa que é subjetiva para cada um. Então eu recomendo muito que vocês entrem aí no Google, pesquisem sobre Sonhos de Refrigerador, que é essa obra do Randolph Lamonnière. Tá aí o convite. E, mais uma vez, eu quero agradecer por vocês estarem me ouvindo nesse episódio que foi bem peculiar, mas que eu sinto que eu deveria fazer esse episódio dessa forma. Eu precisava de um pouco mais de proximidade com vocês. Talvez faça sentido pra você, talvez não, mas deixa aí nos comentários aquilo que você sentiu, aquilo que você gostaria para os próximos episódios. Me segue no Instagram, @AlineFac. E não deixe de acompanhar o podcast. Além disso, eu sei que tem muita gente que está escutando e não avaliou o podcast. Olha só, Mona, pelo amor de Deus, avalie o podcast, dá 5 estrelas. Se não for dar 5, também nem precisa. E, bom, eu gosto muito de fazer esse trabalho para vocês. Espero que para vocês tenha um significado relevante quanto para mim. Agradeço mais uma vez e não esquece, improvisa, Mona!